o senhor falou aí de recursos e de judicialização excessiva, porque a gente ouve muito algumas queixas em relação a um certo ativismo, mas eu queria falar um pouco dessa questão, tanto do ativismo quanto do chamado processo estrutural. Porque, por exemplo, no caso do processo estrutural, o senhor é um dos exponentes desse tema aqui no Brasil, inclusive faz parte de uma comissão nomeada pelo Senado para preparar o projeto de lei do processo estrutural no Brasil. O ministro Balazeiro escreveu um livro sobre o tema, sobre o processo estrutural, que foi a sua tese de doutorado, e eu queria, se possível, que o senhor falasse um pouco sobre o processo estrutural, até explicar às pessoas o que é que significa exatamente o processo estrutural, o que é o processo estrutural, para que serve, como é que ele nasceu, um apanhado geral, e quem sabe a gente possa falar um pouco sobre isso e a quantas anda esse projeto, que certamente vai ter muito impacto na atuação jurisdicional. Começando um pouco pelo final, o interessante do projeto de lei, que o projeto de lei está tramitando, hoje foi entregue a proposta da comissão, presidida pelo doutor Aras, eu fiz parte, o doutor Edilson Vitorelli, os ministros do STJ, são dois ministros do STJ que fizeram parte, Luiz Alberto Gugel de Faria fez conosco, e mais o Marcelo Navarro. Então, o projeto de lei ele está tramitando, e o CNJ, exatamente porque compreende a importância do tema, o colega Pablo Coutinho Barreto, ele preside o Conselho do CNJ, que preside a Comissão de Ações Coletivas, que eu integro, nos propôs, e nós apresentamos uma proposta, nós batemos com o professor Edilson Vitorelli, o querido amigo Cabral, que você bem conhece, Antônio do Passo Cabral, e preparamos uma proposta de resolução, e o CNJ vai votar essa semana. Uma recomendação, que tem os parâmetros mais ou menos do projeto de lei. Ela tem alguns parâmetros do projeto de lei, e adentrando já aqui a resposta, primeiro, voltando para o começo, quando se fala ativismo, Pedro, eu fiz uma pesquisa sobre esse tema. Na verdade, doutor, ele só não falou um ponto aqui. Quem me apresentou o processo estrutural foi ele. Porque ele fez a tese de doutorado dele inspirado na doutrina de Mangabeira Unga, e Mangabeira Unga tem aí o livro de Pedro sobre a tese. Eu estou querendo buscar aqui a imaginação institucional. Tem um trecho reservado ao processo estrutural. Então, essa informação ele não deu. E apresentado que fui a ele, me encantei pelo tema. E comecei pela pesquisa do que é ativismo, né? Essa discussão do que é ativismo e do que não é ativismo. E que é um termo tão em moda hoje, né? E eu vou lhe contar, eu não sei se você conhece a origem da palavra ativismo. Eu fui buscar essa origem porque o professor Paulo Gonet, que é hoje o Procurador da República, foi meu professor no doutorado, e ele relatou isso na sala de aula, e eu conversei com o Pedro e eu fui buscar a origem literal, a origem física, inclusive. Sim. A expressão ativismo, ela vem de uma revista, Fortune, que é uma espécie de caras aqui do nosso Brasil, né? A revista americana, Fortune, que tem. Aparece muito aquela Reader's Digest, que tem até me irrita um ponto que ela Seleções, né? Seleções. Você começa a ler, ela diz assim: o artigo continua na página 50. Aí você fica um pouco irritado. É exatamente assim: tem propaganda pelo meio, tem outros artigos pelo meio e tal. E essa revista era uma artigo de 1947. Eu publiquei um artigo hoje numa revista lá do Paraná, que tem até uma citação dessa matéria. É uma matéria feita que era para tratar sobre a Suprema Corte norte-americana em 1947. Quem escreveu foi Arthur Schwarzenegger, que é um jornalista importante. Ele era, à época, jornalista da revista, e foi depois assessor do Kennedy. E é autor de uma série de discursos. O Kennedy atribui até discurso a ele, como aquele do pergunte o que o seu país quer fazer por você. Ele era um jornalista brilhante. Seria hoje um marqueteiro também, né? Porque ele tinha uma visão muito interessante sobre Constituição. E ele escreveu um artigo, e ele usou no artigo uma expressão de que alguns juízes da Suprema Corte norte-americana, associados, né, eram alguns ativistas, outros de contenção, self-restraint, de contenção, e outros do meio. E isso pegou. E passou a usar um conteúdo que era uma coisa jornalística, como se fosse algo jurídico, e nunca foi jurídico, né? Sim. E a ideia é que o ativista é aquele juiz que, independentemente da lei, ele começa a criar o direito, principalmente em abstrato, né? Que é a grande questão hoje do ativismo. E aí, como é que eu chego no processo estrutural? O processo estrutural a origem da pesquisa do processo estrutural é norte-americana.
embora tenha uma pesquisa profunda na Alemanha, o caso Lutz é um caso famoso, é um caso sobre uma produção cinematográfica que envolvia um ex-nazista, né? Se é que se pode dizer ex-nazista, né? Sim. Mas era um ex-integrante que tinha participado do projeto nazista, era um cineasta, e que a discussão era sobre liberdade de expressão, no fundo. Se podia ser boicotado um filme dele, A Minha Amada Imortal, né? Um filme depois do período nazista, porque aquele filme tinha sido produzido por um cineasta que tinha origem nazista. Nos Estados Unidos, o debate sobre o processo estrutural começa com um caso que tem sido repetido, estudado muito. Eu achei engraçado que a semana eu assisti uma defesa de doutorado do professor Diller, né? Uma defesa brilhante, assim, impressionante. Fiquei impressionado com a defesa de doutorado dele. Não é doutorado, perdão, defesa de titularidade de professor catedrático. Sim. E ele tratou do caso Brown, que é o caso que a gente começa, né? Eu achei curioso que ele falou do caso Brown. O caso Brown versus Board of Education, que não é um caso só, né, Pedro? É uma série de decisões norte-americanas, ele é de 1954. O debate ali, e é interessante falar, porque a ideia de processo estrutural qual é? É um processo que ele é voltado a atacar um grave estado de desconformidade. Como ele é grave e como é um estado de conformidade profundo, ele só pode ser excepcional. Então o processo estrutural ele não é ordinário, ele é sempre excepcional. Sim. O projeto de lei faz uma inclusão que eu considero até correta, porque o meu professor Perulino de Carvalho, quando me examinou em doutorado, fez uma pergunta interessante, que é o que é processo estrutural, o que são procedimentos de natureza estrutural, que embora atinjam a desconformidade, não são necessariamente um processo propriamente dito. Então o projeto de lei faz um acréscimo. Ele diz que os processos estruturais são sempre coletivos. Me parece tecnicamente mais correto, porque normalmente os processos estruturais são processos que envolvem a coletividade. Dificilmente se acha um processo estrutural um grave estado de conformidade para exigir uma reforma estrutural. Você pode ter processos individuais, o nosso amigo Fred Diego cita um caso na questão no trabalhista, uma pessoa com deficiência, que tem uma acessibilidade limitada, por determinado posicionamento da empresa, um acesso à calçada, falta de cumprimento de normas de acessibilidade. E que ao ter o provimento judicial para o caso jurisdicional, para o caso dela, ela acaba propiciando que aquela comunidade inteira passe a utilizar daquele sistema de acessibilidade. Me parece muito mais um procedimento que teve consequências que podem ser coletivas do que propriamente estrutural. Porque aqui a narrativa, o Fred também já explicou isso melhor, até em diversos, ele faz uma construção muito profunda, mas é o que eu entendo aqui, que nós temos uma dificuldade de produzir a reforma. Ele próprio fala muito isso, produzir a reforma. E produzir a reforma estrutural é o que o caso Brown faz. O caso Brown é um caso que trata de segregacionismo. O sistema norte-americano era todo baseado na separação entre brancos e negros. Negros não estudavam na escola de branco, né? Negros estudavam na escola de branco, nem andavam no mesmo ônibus de branco, nem iam beber água no mesmo local de branco bebiam água. É uma coisa inteiramente. Hoje a gente assiste. Inimaginável, hoje não é, Pedro? Claro. Hoje é uma coisa inimaginável. É um racismo institucionalizado. Sob todas as formas, institucionalizado. E o caso Brown é um caso que desafia um dos maiores problemas norte-americanos, que é o sistema educacional. A primeira questão do caso Brown interessante sobre ativismo é que há de se perguntar por que o Congresso norte-americano não legislou para proibir o segregacionismo, né? Sim. Porque não havia maioria no Congresso para debater a matéria. Ele tinha maioria no Câmara, não tinha no Senado, então o projeto de lei não passava, não tinha chance de passar. O presidente, inclusive, é um presidente tido como conservador, né? Em 1954 era o Ike, né? O Dwight Eisenhower, né? Sim. Então, naquele momento ali, o judiciário precisou decidir. E o caso Brown é um caso que debate o quê? Se um determinado sistema educacional de um determinado estado podia ou não ser amparado do segregacionismo. E eu sempre cito um caso, que não é o caso Brown, o caso de Rudy Bridges, né, que é muito similar àquele período de direitos civis, ali, aquela coisa de direitos civis, em que Rudy Bridges queria frequentar a escola. E o Estado sulista não permitia. Ela hoje tem mais de 80 anos. Ainda é viva. E ela é viva. O que não é viva é a Rose Parks, que é a do ônibus. A do ônibus. A do ônibus é um caso chocante. Tem um filme com o Whoopi Goldberg, né? Ela entra no ônibus num domingo, tem um espaço para brancos e para negros, e ela senta no ônibus vazio, no espaço para negros, e um branco entra e quer obrigar ela a dar um lugar a ele. Num ônibus que tinha lugares. Quer dizer, era para humilhar, né? Era para humilhar. E ela
porque estava cansada, na verdade, nunca imaginou produzir o efeito que produziu, ela foi levada para a delegacia. Ela se recusou a ceder o lugar. Então, voltando para o Woody Blitz. O Woody Blitz era querer frequentar a escola. E foi dado a decisão judicial, tem um quadro do Norman Rockwell, que eu sempre cito, é uma pintura que faz esse retrato dos marshal, né, os oficiais de justiça, os policiais, que levam ela até a aula. E aqui vem a grande questão. Ela senta na cadeira, cercada por 4 policiais para assistir a aula. O professor era segregacionista, os colegas eram segregacionistas, e o pior de tudo, a matéria era segregacionista. Em resumo, o sistema educacional segregacionista. A grande questão é o seguinte: você resolve o problema do sistema segregacionista mudando todo o sistema a partir de um provimento judicional muito mais amplo, que envolva a sociedade, que todos participam, que ataque o problema da reforma estrutural. Ou você faz um provimento judicial do tipo que nós estamos acostumados, uma liminar para sentar na aula e assistir a aula. Seria o mais efetivo naquele momento, né? Pois é, então a gente tem que identificar que o processo estrutural ele ataca problemas como segurança pública, sistema educacional, sistema habitacional, empregabilidade. São sempre problemas amplos. No caso brasileiro, o primeiro processo estrutural reconhecido, um julgamento do Supremo, a DPF 3647, que é o caso do sistema prisional brasileiro, que é um caso vergonhoso, né? Um sistema que forma muito mais a criminalidade do que propriamente regenera as pessoas, recupera. Ele agora está na fase de implementação do plano, porque o processo estrutural ele tem uma base, ele quer uma reforma estrutural. Para fazer a reforma estrutural precisa que as pessoas cheguem à solução a partir da consensualidade, a partir do diálogo, a partir da coleta de informações. O processo estrutural não é um processo em que o magistrado vai dar a solução, que é para a magistratura, e foi uma das primeiras críticas que o projeto de lei sofreu, foi em dizer que estava dando mais poder ao juiz. Não é verdadeiro, nós estamos reduzindo o poder do juiz. Porque o juiz ele vai ser obrigado a exigir, o ministro Barroso agora exigiu que o Estado brasileiro apresente um plano para resolver o sistema prisional. Não é ele que vai dizer, ele pode dizer até as premissas, ele pode dizer o que ele quer alcançar ao final, mas ele não vai dizer como resolver, ele não tem conhecimento, política pública não faz parte da dinâmica da atividade jurisdicional. Então, uma outra característica. Eu falei política pública, o processo estrutural é um processo que trata na essência de política pública. E política pública é o que tem de mais complexo na administração pública, na administração do Estado brasileiro, né? E do Estado como um todo. Porque esses temas que eu citei aqui são temas que são muito interrelacionados com diversas outras áreas. Segurança pública, o caso da DPF das comunidades, a relatoria do Luiz Fachin, é um outro caso citado, muito citado também. Letalidade policial nas comunidades, né? Sim. Então, como é que se soluciona isso? A grande questão é que as polícias ingressavam nas comunidades à noite, sem se identificar, sem mandado, sem flagrante, e havia um alto índice de letalidade de jovens negros da periferia. Então a ideia não é combater a força policial, é fazer com que a força policial tenha legitimidade a partir de uma construção de combate efetivo, de inserção do Estado. A questão maior das comunidades é que o Estado se ausenta e parece que de vez em quando quer ir lá para poder apresentar apenas a força das armas. Mas ele não se faz presente na televisão, na televisão que é gerada por milícia, ele não se faz presente no gás, ele não se faz presente no transporte. Então não é essa forma de se atacar o problema. Então, no caso trabalhista, já existiu uma tradição de lidar com processos estruturais, porque os dissídios coletivos são processos estruturais por natureza, você tem cláusulas eu acho que Pedro Nicorte aqui com procedimentos estruturais. Mas isso é importante o que o senhor está falando, me permita, porque como o senhor já deixou entrevisto, no mundo do trabalho a prática antecedeu a teoria. Ou seja, na esfera trabalhista nós já fazíamos um processo estrutural sem essa teorização. E eu acho que uma das virtudes do seu trabalho, do seu estudo, do seu livro, é abordar de forma pioneira o processo estrutural laboral. E aí até, em algum momento, se o senhor puder comentar um pouco até do seu livro e dos princípios que o senhor defende de maneira muito criativa e original, porque eu acho que essa é a grande riqueza, porque tem muita coisa escrita, ou pelo menos já tem uma certa bibliografia sobre o processo estrutural, sobre políticas públicas, mas na esfera juslaboralista, me parece que o seu trabalho é um trabalho único e pioneiro. Então, se em algum momento, se eu puder comentar um pouco, seria interessante
para esse nosso público que Sem se dúvida. dedica a essa temática. Sem Mas dúvida. me desculpe interromper. Não, sem dúvida, doutor Pedro. E outra coisa, assim, como o senhor bem disse, algo pioneiro, inovador, muito útil. E eu lembro que na obra do ministro, ele fala que o processo convencional, tipo, trata o galho, o processo estrutural, ele vai na raiz Nas do raízes, problema. exatamente. Então, eu acho que essa sua provocação é importantíssima, para que o nosso ministro continue a sua Agradeço a bondade do meu amigo Pedro e fico feliz de ter gostado da obra. Essa bondade, a gente tentou construir a citação aí do Thoreau, na questão de atingir as raízes e não os galhos, né? O Matheus Galdino, daqui da Bahia, um procurador do município aqui da Bahia, ele tem uma construção também parecida sobre essa questão das raízes. A ideia na área trabalhista, acho que a descrição do professor Pedro é perfeita. A realidade veio antes da prática. Se fazia processo estrutural, só não se chamava de processo estrutural. Desde que começaram as primeiras ações civis públicas, ali, embora a lei seja de 93, a lei da complementar 135, no caso do Ministério Público do Trabalho, em 85, a lei da ação civil pública. A ação civil pública é de 85 já. Só que as primeiras ações civis públicas no trabalho começaram em 2001, 2000. Então, ali começa uma prática de algumas práticas de processo estrutural. Começam as primeiras ações sobre empregabilidade de pessoas com deficiência, que é um tema dificílimo, não é só o respeito à cota, é ter a própria empregabilidade. Ações de combate à discriminação, que são sempre ações estruturais, porque é um problema que tem múltiplas facetas e dificílimo de resolver. Ações de combate ao trabalho escravo, a cadeia produtiva é o exemplo mais claro de processo estrutural, de litígio estrutural no Brasil. Você não consegue resolver o problema sob uma vertente, você tem que aprofundar a cadeia produtiva, compreender os diferentes atores envolvidos. E uma das coisas mais interessantes é essa questão da democracia, porque o processo estrutural é um processo, na essência, democrático. Ele envolve ouvir as pessoas, envolve chegar a soluções diferentes do que seria o hábito. É exatamente a dinâmica trabalhista em relação à democracia. O dia do trabalho sempre foi construído a partir de mobilização. E o dissídio, que tem a construção de cláusulas hoje sobre assédio, sobre discriminação, é o típico do processo que ele começa numa mobilização, né? Embora o Estado participe, os acordos coletivos, as convenções coletivas. Então, o que eu pude pesquisar a partir da doutrina processual e apresentar o que eu defendo é que o processo de trabalho tem um processo estrutural próprio, porque as características são muito próprias, seja pela consensualidade, seja pela legislação heterônoma, seja pela construção de norma. Qual é o único poder judiciário, o único ente do Poder Judiciário do Brasil que tem poder de produzir norma? O poder normativo do X-Trabalho. É o único que produz norma. Então, tudo isso traz algumas particularidades para o processo trabalhista. A questão, por exemplo, da consensualidade. Se no processo estrutural se quer reforçar a consensualidade, no processo trabalhista não se precisa reforçar a consensualidade, porque ela, inclusive, nulifica o processo. Se o processo trabalhista não tiver oferta de conciliação e até mais momentos processuais, ele é anulado. Sim. Então, a cultura da consensualidade eu acho curioso, meu amigo doutor Aldir, é que muito do que se falava de trabalho, né, quando eu era estudante, que queria atacar de trabalho, se dizia que aquilo ali parece um balcão de negócio. Porque todo mundo oferece, exatamente o que acontece na justiça comum hoje, o estímulo às conciliações. Semanas nacionais de conciliação. Se dizia, não, de trabalho as coisas são muito rápidas, não há tempo. Então hoje o processo é sincrético, não tem a questão em recorribilidade imediata. A questão dos agravos, eu me lembro que tinha agravo, até citei hoje no caso disso na palestra um pouco distante. E o dia de trabalho trouxe toda essa contribuição. E em processo estrutural, a contribuição ela passa pela consensualidade, passa pela possibilidade de construir norma, ela passa pela própria dicotomia que há, e aqui a gente tem uma noção muito clara, que para além do fato de ter relações muito desequilibradas habitualmente entre empregados e empregadores, você tem também uma tradição de formação de magistrados para aquela realidade diferente. Então os magistrados trabalhistas eles não têm a mesma formação. E o curioso da democracia que eu citei há pouco instante é que eu participei como professor de um curso de formação de magistrados recentemente. E essa experiência me trouxe uma luz assim, sobre a importância, meu querido amigo Perulino, meu querido doutor Aldir, sobre a importância do processo estrutural. E como ele é importante para poder levar o magistrado, levar a nós todos aqui para estarmos juntos a quem faz a realidade. Eu havia uma parte teórica,
E ao final da parte teórica, eu conversava com o juiz e falava na parte teórica sobre a questão do plano. O magistrado ele não pode tirar soluções do bolso do paletó, da cartola. Ele tem que ouvir um tema como segurança pública. Se quer resolver um problema como sistema prisional, como é que você resolve sem ouvir quem entende o sistema prisional? A nossa formação, isso não tem, a gente tem compreensão do campo da antropologia, do campo da psicologia. O Supremo Tribunal Federal hoje tem um núcleo de processos estruturais e tem pouca gente da área jurídica. Porque a maioria das pessoas, até o Matheus Casimiro, que entregou a comissão comigo, ele faz parte desse núcleo. Ele, a Trícia, que é uma juíza também, que faz parte, eles têm um núcleo que é um núcleo basicamente formado por outras áreas de conhecimento. E eu fiz aos magistrados, eu passei na sequência a questão de uma sentença, né? Sim. Uma decisão de acordo com o caso eram 2 casos, trabalho escravo e um trabalho infantil. Doutor Ari e doutor Pedro Lino, todos os magistrados que acabaram de ingressar na carreira tinham uma solução para todos os problemas. Nenhum deles propôs o plano. E eu pensei com a colega Raquel, a assessora do gabinete que fez comigo, ministrou aulas, uma colega altamente capacitada, tem mestrado pela UNB, e nós não tínhamos sido claros sobre a necessidade de se fazer um plano. Porque o plano envolve sentar com as pessoas, né? O magistrado faz um papel muito mais, e é uma diferença do processo estrutural, que o direito de trabalho já está acostumado a fazer. É um papel de terceiro equidistante, de fato. Ele estimula a conciliação, ele participa do controle da legalidade, mas ele apresenta as premissas que ele quer alcançar. Mas ele não diz a solução, porque não tem a solução. Essa é a questão, ele não tem. E aí é que tem a questão democrática. O processo estrutural é ceder um pé do braço, é ceder uma fração do poder. É chegar à conclusão que outras pessoas podem construir solução. Aí eu disse, na próxima turma eu vou ser mais claro. E fui mais claro. E nada lhe apareceu no trabalho. Na terceira, quando eu quase apelei, aí eu comecei a perceber que é fruto da nossa formação jurídica. Nós temos que ter a solução para tudo. E não é assim que se constrói a democracia. A democracia é partilhar, é as pessoas trazerem informações, ainda mais num processo. Imagine a ousadia de todo mundo resolver o problema de trabalho infantil numa decisão. Não resolve. Aquela decisão vitória de papel lá do Lotman. Então você vai ter o quê? Vitória de papel? Então aqui uma decisão proibindo o trabalho infantil no Brasil. O senhor usa uma frase que eu gosto, quer dizer, é uma resposta simples, sempre errada para um problema complexo. Eu não me lembro. Eu gosto muito dessas frases que já. Essa frase é poeta, porque a gente tem as pessoas que defendem, e é dito muito, não, os problemas têm solução simples, né? Simples e errada, né? Sim. Tudo que uma solução simples apresenta para um problema complexo é uma solução errada. Então é isso que a gente está brincando. Normalmente as pessoas têm, e são soluções que vêm às vezes com cargas de preconceito, sim, cargas de visões próprias. Eu dizia para o pessoal o seguinte: os maiores inimigos do juiz é o senso comum, né? Do procurador também, principalmente nós. Claro. Eu sou egresso da carreira, com muito orgulho para mim. O senso comum ele é terrível, né? Porque ele disse, eu, por exemplo, tenho certeza que o Bahia é o melhor time. É um senso comum que eu carrego comigo, né? Pedro já não compartilha dessa mesma visão, né? Não, mas, ministro,